Paz, meus queridos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, hoje chegamos novamente no sábado, dia 9 de novembro de 24, João 2, 13 e 22. Hoje nós vamos sair um pouco de Lucas para ir para João, por causa da dedicação do templo. Catecismo da Igreja Católica 433, 522 e 614. Como eu digo todo sábado, dia de Maria Santíssima, dia em que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, autoriza Maria Santíssima, com São Miguel, São Gabriel, São Rafael, ir até o purgatório e buscar as almas que estão lá, precisando sair do purgatório. Então, é um dia de nós rezarmos mais terço, rezarmos mais o nosso rosário, oferecer rosas, Nossa Senhora Rosa Mística, rosa branca, rosa vermelha, e também, amados, de estarmos rezando para os nossos antepassados que já foram, nossos queridos pais, mães, avós, bisavós, rezar pela família A, família B, no meu caso, família Rodrigues, família Frutuoso, família Rodrigues, família Ribeiro. Então nós precisamos colocar isso em prática todo sábado, todo sábado, todo sábado. É o dia de bênçãos, de graça, de majestade, em que as almas deixam o purgatório com autorização do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levados pelas mãos maravilhosas e salvíficas da Mãe Santíssima. Não se esqueçam disso. Queridos, Jesus expulsa os vendilhões do templo de Jerusalém. Aqui existe uma pedagogia e uma cristologia dentro da exegese do versículo 15, para nós entendermos que nós necessitamos fazer esse chicote e expulsar os vendilhões do templo das nossas almas. Depois eu vou explicar melhor. Vamos por versos 17, depois eu volto primeiro. O zelo por tua casa, o zelo da tua casa me consome. O que Jesus quer dizer com isso? O zelo por tua casa, não é por minha casa, nem por nossa casa, é por tua. O templo era específico de Deus no Antigo Testamento. Só que quando Jesus ensina o Pai Nosso em Mateus, ele tira Deus do templo e põe no céu. Eu já expliquei isso para vocês. Pai Nosso que estais no céu. Deus não está mais no templo, Deus está no céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Onde Deus está é céu, não é mais só no templo. Deus não está só no templo pelos judeus, só pelo povo eleito. Não, Jesus tira Deus do templo. Por isso que o templo vai ser destruído. O templo não tem mais necessidade. Deus não habita mais no templo. Deus habita no céu e passa a ser Pai nosso, pão nosso, reino nosso, tudo nosso, não mais no pessoal. E o zelo por tua casa me consome, vai de acordo com o que ele falou para Pedro. Pedro, tu és pedra, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, é tudo no singular. A tua casa, não fala tuas casas, Pedro, tu és pedra, sobre a igreja. O zelo por tua casa. Cabe uma pergunta aqui para nós iniciarmos a nossa exegese. Será que nós estamos tendo esse zelo pela casa de Jesus Cristo aqui na terra, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana? Será que nós estamos tendo esse zelo, esse cuidado da nossa igreja não virar os vendilhões do templo e ser um usurpador da graça de Deus? Pense. Como que está o zelo pela casa de Deus? A Igreja Católica Apostólica Romana. Eu tenho zelado por esta igreja? Eu tenho zelado pelo catolicismo? Eu tenho defendido o catolicismo? Eu tenho feito um chicote para expulsar os vendilhões do templo que querem usurpar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana? Pense. O zelo por tua casa me consome. Nós temos a igreja aqui na terra militante e temos no céu a santificante, a Jerusalém celeste. Certo? Vamos lá então, versos 13. Ele subiu a Jerusalém, já expliquei. Toda vez que ele vai para Jerusalém, sobe. Jerusalém é a capital teocrática da fé. Assim como Roma hoje, o Vaticano, é a capital teocrática da fé. Nós nunca vamos descer para ir ao Vaticano, nós subimos para ir ao Vaticano, na Itália, entenderam? Versos 14, os negociantes. Interessante, né? Os negociantes de bois, ovelhas,
Se vocês não lerem Levítico 17, 1, 14, não vão conseguir entender. Pombas, Levítico 15, 28 e 31. O próprio José e Maria apresentaram em Lucas 2, 22 e 24, 2 pombinhos, que era o símbolo da purificação para quem era pobre. Então, o que acontece? Jesus chegou no templo e ele ficou muito tempo observando. Por quê? Porque os trocadores de moedas estavam lá também nas mesas, porque a divisa do templo era moeda judaica, não era moeda romana, era judaica do templo. Estão conseguindo entender? Então tinha que trocar o que era romano para judaica. Todo mundo ganhava. O vendedor de boi ganhava, o vendedor de ovelha ganhava, as pombas ganhavam, os trocadores de moedas ganhavam. Quer dizer, o pecado era um negócio. Quanto mais se pecava, mais se ganhava. Quanto mais se pecava, mais se ganhava. Quanto mais boi vendia, mais ovelha vendia. Então começava aquele fuzuê. Olha o boi a 2 denários. Boi aqui está na promoção. E está aqui pomba. Agora vem cá pegar ovelha. Você que está no pecado, vem pegar pomba aqui. E trocava moeda e trocava. E Jesus vendo aquilo. Só, meus amados, que vocês prestem atenção. Jesus, lá no versos 15, ele não teve um ataque, não foi um ato impensado, um ataque. Os psicólogos podem falar, Jesus ficou descontrolado. Não. Jesus jamais se descontrola, ele é Deus. Ele fez tudo de caso pensado. Qual é a prova disso? Fez um chicote de cordas. Ele ficou fiozinho por fiozinho, fazendo um chicote de cordas. Isso quer dizer o quê? Ele passou o tempo observando o que acontecia na casa do pai dele. Era um fuzuê, era um negociata, eram os vendilhões. Ali ninguém estava ali por causa do pecado, estava ali para ganhar dinheiro com o pecado do outro. Olha que coisa medonha. E ele ficou observando e fazendo esse chicote. Não fala o tempo, mas imagina, fiozinho. Jesus foi tecendo, fiozinho por fiozinho, fez um chicote de cordas. Jesus analisou por um bom tempo o que estava acontecendo na casa do pai dele. Observou. O que ele fez? Quando o chicote ficou pronto, ele expulsou do templo o povo. A primeira coisa que tira do templo é o povo. Povo. Chega. Autoridade. 2. 3. As ovelhas e os bois. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Mateus 5,17. Eu não vim para desdizer os profetas e a lei, mas para levá-los à perfeição. Espalhou o dinheiro pelo chão. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. 5. Derrubou as mesas. Retirou-lhes os lucros do pecado alheio. Jesus interrompe o lucro do pecado alheio. Por quê? Porque tudo vai recair sobre ele. Tudo vai vir sobre ele. Salmo 68:10, Romano 15:3. A casa de meu pai, o templo era do pai, não do filho. Tanto é que na ressurreição o véu do templo vai se rasgar. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. Interrompe o que era o Antigo Testamento. Deus não precisa mais do templo. O templo vai passar a ser o corpo de Jesus. Espetáculo. 2 Crônicas 3, 4, 5, 6, com ênfase para os versos 28, 31. Versos 18. O eterno sinal da incredulidade. Que sinal que você faz para expulsar esse povo daí? Por que você está fazendo isso? Jesus dá uma resposta que chega a tremer os alicerces. Derruba esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Jesus está falando do corpo dele. Não precisa mais de tijolo, não precisa mais de pedras, não precisa mais de sangue de boi, de bode, de ovelha, de cabra, de pomba, não. Agora é o meu sangue redentor, o meu sangue que lava, purifica, restaura, faz nova todas as coisas. Eis que eu faço nova todas as coisas. Vinde, vede o sangue do Filho do Homem, vinde comer o meu corpo, vinde beber o meu sangue. O templo perdeu sua função, o templo ficou no passado. Agora é o meu corpo que vai ser esmagado, meu corpo que vai ser morto, meu corpo vai ser dilacerado na cruz, mas eu vou ressuscitar no 3º dia e o templo passará a ser o meu santo corpo. Olha que espetáculo. Por isso que na Igreja Católica Apostólica Romana
tem a Eucaristia, a santa celebração da Eucaristia. Fazer isso em memória de mim. É o eterno sinal que eles pediram. E a gente tem esse sinal todos os dias na Santa Missa. O templo não é mais tijolo, e se o corpo esmagado de Cristo. Em Cristo acabam os falsos sacrifícios. Hebreus 10, 1, 18. Versos 20 e 21. Em 46 anos, eles estão preocupados com o tempo. Jesus não está preocupado com o tempo. Jesus está preocupado com a salvação, com a redenção. Versos 22, indo para o final. A ressurreição de Cristo é o grande sinal. Não haverá mais outro sinal. É a ressurreição de Cristo. É o atestado da nossa fé que está na Escritura e na palavra de Deus. Então, amados, hoje, presta bastante atenção. O zelo por tua casa me consome. Nós precisamos, o versos 15 é cura interior pura. Nós precisamos fazer um chicote. Cada um tem que fazer o teu e ter rebeldia dentro de si para expulsar de dentro do nosso templo os vendilhões que estão dentro de nós. Qual vendilhão ainda habita no teu coração? Qual vendilhão ainda está na tua alma? Qual vendilhão ainda domina o teu corpo? É o cigarro? É a bebida? É o sexo aberto? É a droga? É a mentira? É a falcatrua? Os vendilhões estão dentro de você. Você tem que expulsar os vendilhões com o teu chicote. Cada um tem que fazer o seu chicote. Dói, sangra, machuca, mas os vendilhões são expulsos. O Espírito Santo vem habitar dentro do nosso coração e Jesus reina absoluto no novo templo, que é o nosso próprio coração, que Jesus conseguiu fazer de nós uma lâmpada acesa na graça de Deus. O templo perdeu o seu valor, o templo perdeu sua função, os bois sumiram, as ovelhas sumiram, as pombas voaram e as moedas se perderam e o pecado deixou de dar lucro. O pecado não dá lucro. Pedro vai dizer para nós, fechando: fostes resgatados a preço de sangue. 1 Pedro 1,18, e não por qualquer moeda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.